Bom dia, pessoal. Hoje uma segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. Um dia muito gostoso aqui em Guarapó. Pensa num dia legal, está um solzinho brilhando hoje aqui, está fresco. Acho que vai esquentar mais um pouco, mas um dia bem gostoso para começar a semana. E eu espero que você esteja bem também. E que Deus nos abençoe para que tenhamos uma semana muito gostosa, cheia de boas notícias. Pessoal, a palavra de Deus diz assim, que ninguém pensa de si mais do que convém. É assim? Eu já falei sobre isso, já estudamos aqui. Mas olhem que legal. Davi fala no Salmo 19. Quem pode discernir os pecados inconscientes? Limpa-me dos pecados obscuros. Também guarda teu servo dos pecados da presunção, de maneira que eles não me controlem. Gente, vejam que legal isso aqui. Uma vez tinha um irmão bacana assim, sabe? Um irmão até com um coração legal, mas ele falou assim que para ele interpretava a Bíblia literalmente, tudo literalmente. Eu já não prefiro essa interpretação. Eu prefiro a interpretação sistemática, que é olhando o Novo, o Antigo Testamento, comparando uma palavra com outra. Porque se a Bíblia é perfeita, as suas orientações não se excluem. Então não pode haver orientações antagônicas. Se tem um antagonismo aparente na Bíblia, ele decorre ou de erro de tradução, porque ela foi traduzida do aramaico daí para o grego, do grego pro latim, pro romano, pro inglês, pro alemão e depois português, né? Ou decorre da nossa carnalidade mesmo, porque as pessoas tendem a interpretar a Bíblia conforme as suas conveniências, né? Para a Bíblia dizer aquilo que eu quero ouvir. E isso em tudo. E a gente tem que ter humildade com isso. Mas eu prefiro a interpretação cristocêntrica, tá? A interpretação cristocêntrica me parece a única que não tem erro. Então sempre que você vê uma palavra, leve ela até Jesus. O que Jesus fez naquela situação, e aí você vê o que é o certo e o que é errado, e você vê aonde que está o equívoco no antagonismo. Ele não existe antagonismo. O que Jesus diz é o certo, então você faz a interpretação conforme o que Jesus falou. Por exemplo, vocês sabem que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava muito Davi, né? E agora, se vocês pegarem aqui o Salmo 18, um antes do 19, diz assim lá no versículo 38. É para ser 38 que eu estou com a Bíblia judaica, que eu já vou explicar para vocês. Persegui meus inimigos e os derrotei, sem retroceder, até que todos fossem destruídos. Os esmaguei de maneira que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Isso aqui tem a ver com Jesus? Jesus manda a gente destruir os inimigos da gente? O meu Jesus manda orar pelos inimigos. E aí, como é que fica? Davi continua. Eles gritaram, mas não havia ninguém para ajudar. Gritaram até para Adonai, mas ele não respondeu. Eu os pulverizei como pó ao vento. Pisei neles como se fossem lama nas ruas. E ele continua. Tu me fizeste cabeça das nações, um povo que não conhecia, agora me serve. No momento em que me ouvem, me obedecem. Os estrangeiros a mim submetem, os estrangeiros perderam a coragem, temendo sair de suas fortalezas, etc. Daí vem Jesus, que é o nosso modelo. E ele não foi servido, ele veio para servir, ele não matou ninguém, ele ressuscitou gente, veio para dar vida e curava gente a torto e direito. E ele mesmo, quando foi morto, ressuscitou. Deu a vida pelos nossos pecados e falou assim, quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. E Davi se gabando que todo mundo servia a ele. Tinha uma igreja que eu frequentava, que os pastores gostavam de fazer assim. Eles iam nos encontros, e eles faziam uma mesa separada para eles. Daí a pessoa ficava servindo eles e honrando eles lá. E é que todo aquele povo que ia para o encontro com Deus, gente para se converter, gente para curar e tal, eles
davam uma comida inferior e para os pastores o melhor lá num canto. E eu nunca concordei com aquilo. Eu ia nos encontros e eu dava o meu melhor para servir aquele povo, porque eu dizia o seguinte: eu volto para minha casa, na minha casa tem do bom e do melhor, porque eu trabalho e eu compro, né? Deus tem me abençoado. Lá no encontro eu vou para servir os outros, vou para o cara ter uma cama arrumada, a melhor comida que puder e tal, para ele se sentir servido, para ele sentir o amor de Deus, né? Mas são coisas que você vê assim na humanidade que não condizem com o ensinamento de Jesus. Daí um dia, ficamos eu e um outro irmão que eu amo lá, o Barbosa, ficamos de chefe do encontro. Nós dois, eu era chefe dos encontreiros, Barbosa chefe da coisa. Sei que a gente tava mandando lá. Aí, naquele encontro, os irmãos comeram leitãozinha pururuca, não frango só ensopado, comeram de sobremesa sagu do restaurante bacana aqui de Guarapuava. E o leite condensado que eu comprei era o leite moça, e o refrigerante que eu comprei era Coca-Cola e tal, nada de coisa. Então, servimos, os irmãos tiveram a experiência espiritual deles lá e comeram um monte lá de coisa boa, do melhor. Nunca mais me chamaram para fazer isso, né, lá naquele lugar. Mas quando a gente fazia, mesmo nos cursos que a gente tinha de casais, né, a gente ia comprar as coisas para os outros e comprava do melhor. Por quê? Porque eu entendo que Jesus nos ensinou a servir. Porque ele fala assim: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Nós temos esse estudo aqui esses dias. Mas são interessantes essas interpretações da Bíblia, né? Então, se você pegar uma palavra só, você pode achar bonito, você pode orar com fé, mas você pode não alcançar o objetivo que você estava pensando, porque às vezes aquela palavra ela, sozinha ela é mal colocada. Você precisa fazer uma interpretação cristocêntrica. Pegar aquela palavra ali, ver o que foi dito e transportar até Jesus, porque ele é a palavra, né? Ele era o verbo que estava com Deus antes das coisas serem feitas. E eu ia dizer para vocês que legal, e esse aqui é um investimento bacana. Então essa Bíblia que eu estou lendo aqui para vocês é chamada Bíblia Judaica Completa. Tem uma tradução bacana direto do aramaico, né? Essa aqui eu peguei de propósito umas 5, 6, eu tenho umas 30 Bíblias lá em casa. É a Bíblia de Estudo Pentecostal. É muito legal essa Bíblia aqui. Ela tem uma chave bíblica no fim, que a chave bíblica você vai por sinônimos, procura a palavra que você quer. É excelente para fazer estudos temáticos. Então, você quer fazer um estudo sobre amor, ela tem na chave bíblica lá o amor. Você acha na Bíblia lá inúmeras citações sobre o amor. Apesar de que no Bíblia Online, que eu ensinei para vocês, que tem na internet hoje, você pode conseguir isso aí. Essa aqui é uma Bíblia de Estudo NVI. É nova versão internacional. Também tem uma chave bíblica legal. Essa aqui é aquela antiguinha que o pastor deu pro meu pai em 1970. Tá aqui comigo ainda. E essa aqui é uma que eu dei pra Gabi lá em 1900 e bolinha. 2007. Dei pra ela também. É de letra grande, mas é também na linguagem de hoje, né? Por quê, pessoal? Assim, ó. Se você quer fazer um estudo sincero da palavra de Deus, você tem que buscar se aprofundar naquele estudo. Então, o que acontece se a gente pegar um versículo? Eu tenho um versículo que eu gosto que fala dos espíritos familiares, que só tem na tradução do Rei James, né? Só naquela lá. E eu tenho a Bíblia do Rei James lá por causa daquele versículo. Eu gosto de fazer estudo, mas não tem parte nenhuma mais aquela tradução, só naquela lá, né? E hoje em dia, com o desenvolvimento da ciência, eles estão conseguindo a cada tempo fazer traduções mais perfeitas, mais fiéis aos textos antigos. E a gente tem que ter uma fé em Deus e tem que crer na misericórdia dele e tem que ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso norte, independente das traduções bíblicas, tá? Independente das traduções bíblicas, porque existem traduções diferentes. A gente não pode negar. Elas foram feitas por homens. E homens, eles às vezes, eles fazem as traduções conforme seus interesses. Vocês acham que os reis que mandaram traduzir as Bíblias lá do aramaico, eles às vezes não levavam por um determinado viés? As pessoas hoje usam a palavra de Deus por suas conveniências, né?
usam a palavra de Deus para tirar dinheiro dos outros, para oprimir os outros, para fazer o pessoal ficar fiel à sua igreja, não a palavra de Deus. Porque isso eu falo, que assim, tive muitos irmãos que passaram pelas minhas células, né? Muitos discípulos assim. E quando eu encontro um discípulo e eu pergunto assim, e daí, como é que tá a vida? Eu falo, não sei o que, tá indo na igreja? Ele diz, não, eu tô indo lá na Batista. O outro, tô indo na Metodista. O outro, tô indo na Assembleia, tô indo não sei aonde lá. Se o cara continua na palavra, tá ótimo, sabe? Valeu a pena ter semeado aquela semente. Não é para o cara ficar junto com a gente ou oprimido. O discípulo é para ele aprender um pouco como a gente faz para se manter na palavra de Deus e continuar assim. Mas Jesus falou para os religiosos da época assim, ai de vocês que se esforçam e cruzam os desertos para fazer um prosélito e daí tornam eles mais dignos do inferno do que vocês. Então, se vocês pegarem assim e verem quem que faz discípulos para depois moer com o discípulo e fazer ele pior do que era, viu? Que eu não falei do velhinho semana passada. O cara escreve um monte de livro, daí ele mesmo tem a amante dele lá que tá mantendo um caso há 5 anos. Que espécie de ensinamento um cara desse tá dando, né? Mas o legal é que as pessoas leiam a palavra de Deus, entreguem o coração para Jesus e se mantenham firmes nessa fé, independente das traduções bíblicas e dos aparentes antagonismos que podem aparecer. Porque se elas se levarem só por uma palavra ou por um versículo, elas podem chegar aqui, ler e dizer, mas isso aqui está incoerente, né? Como eu provei para vocês aqui, Davi, homem segundo o coração de Deus, se gabando aqui de matar e de moer os inimigos, de colocar eles oprimidos como servos. E aí vem Jesus e diz assim, quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Se o teu inimigo te der um tapa na face direita, vira à esquerda. Se o teu inimigo fizer você andar 1 milha, caminhe 2. Né? Se ele quiser a tua camisa, dê a túnica, dê a jaqueta também. E aí, como é que fica? Né? Como é que fica? Quem que nós obedecemos? Obedecemos a palavra de Jesus. Tá? A Bíblia ela é feita para a gente agir na medida do possível, sempre como ela nos ensina, a cada dia melhorar um pouquinho, como nós já falamos aqui, e superar esses aparentes antagonismos, tá? Isso aqui é normal de pensar, vocês não pensem assim, eu tô cometendo uma blasfêmia, que tal, não. Você pode pensar isso, pega as várias traduções, estuda, vai, olha aqui, olha ali, e vê qual está mais coerente com o ensino de Jesus. Mas eu não conheço o ensino de Jesus, Marco. Bom, aí é complicado, né? Mas vá lá em Mateus 5, 6, 7, que ali você já tem uma noção espetacular assim das coisas que você deve fazer. Repito para vocês, eu sempre esbarro quando chego em Mateus 5, 6, 7. Se eu vou ler ali, eu vejo um monte de coisa que eu preciso melhorar a cada dia. É a minha, meu exercício assim, né, para ver como é que tá minha parcela cristã. Mas é o melhor exercício que tem, porque é a palavra de Jesus para nós ensinando como a gente deve agir. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para você e a tua casa. É por aí.